Vamos dar início então ao primeiro painel da tarde. Eu gostaria, em nome do Jornal Roda Viva, agradecer o convite que foi interessado para estar presente, em nome do jornal e em meu nome pessoal, e gostaria de felicitar a organização desta conferência, que acho que é bastante interessante e meritória. Eu vou começar por apresentar o primeiro orador, o engenheiro Paulo Fernandes, engenheiro florestal, mestre em Engenharia de Recursos Florestais e doutorado em Ciências Florestais. É investigador auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro entre 2006 e 2013. Após 2013, professor associado e membro da direção International Association. Gostaria então que começasse agora, se faz favor. Boa tarde. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui hoje. O meu tema é um aspecto particular da gestão do fogo e da prevenção de incêndios. É o fogo controlado, mas como irão ver, alguma parte destas considerações aplicam-se em geral à gestão dos combustíveis e à silvicultura preventiva. Então vou fazer um bocadinho uma introdução, mais para quem não está familiarizado com este conceito do fogo controlado, alguma história do fogo controlado em Portugal, o trabalho de investigação que foi feito e depois a caracterização da prática do fogo controlado em Portugal. Também há uma informação sobre os efeitos que o fogo controlado tem nas estratégias da defesa da floresta contra incêndios e depois, finalmente, os constrangimentos a que a prática está sujeita em Portugal, desafios e oportunidades também para o futuro próximo. Então, o fogo controlado tem vários objetivos e frequentemente podemos atingir mais que um com o tratamento. Estão ali assinalados a cor de laranja aqueles que são mais importantes em Portugal, essencialmente a gestão dos combustíveis para reduzir o risco de incêndio, depois várias aplicações à silvicultura bastante variadas, como sejam preparação do terreno para plantação, desbaste de povoamentos florestais, eliminação de resíduos de exploração após o corte e também controle da competição, controle de insetos e agentes patogénicos. As aplicações de gestão de habitats são também muito importantes, particularmente para os animais domésticos, herbívoros, para o pastoreio, mas também para a caça e também para a biodiversidade, para a conversão de tipos de vegetação, para controlar espécies invasoras, exóticas e, finalmente, na gestão e restauro de ecossistemas, que é um tema que eu não vou tocar, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, mais de metade da área tratada com fogo controlado é exatamente para restauro ecológico de ecossistemas. Vou dar algum destaque aqui às questões da gestão do combustível, uma vez que é o objetivo dominante em Portugal. Este gráfico explica-nos um pouco o papel que o fogo controlado pode ter na nossa tentativa de mitigar o nosso regime de incêndios. E normalmente usa-se a diminuição da área ardida, frequentemente é o nosso grande objetivo, e este gráfico mostra exatamente como conseguir um efeito de redução na área ardida, de acordo com várias estratégias. Portanto, isto resulta de uma análise feita a dados de fogos em Portugal. Nós podemos, através da prevenção de ignições, tentar reduzir a área ardida, mas como veem no gráfico, se nós, ali no eixo do X, é a redução em percentagem destes 4 indicadores. Se nós, por hipótese, reduzíssemos o número de ignições em Portugal para metade, só conseguiríamos reduzir a área ardida em cerca de 10%. Portanto, é um efeito muito pequeno, como, aliás, vem um bocadinho na sequência no trabalho, no que foi apresentado hoje de manhã. Mas se nós reduzirmos o número de ignições que ultrapassa o limiar de 1 hectare,
Portanto, se reduzirmos os fogachos que efetivamente se tornam em fogos florestais, de acordo com a definição, que estabelece esse limiar de 1 hectare, aí já conseguíamos reduzir cerca de 60% da área ardida se reduzirmos para metade essas ocorrências. Portanto, isso consegue-se essencialmente através de detecção rápida e primeira intervenção eficaz. Portanto, é uma questão de resposta eficaz a uma ocorrência. Depois vem também que, se reduzirmos o número de grandes incêndios, não ganhamos assim tanto como isso. Portanto, reduzimos ali cerca de 25% da área ardida se o número de grandes incêndios passar para metade. Mas, finalmente, o grande efeito, a grande forma de reduzir a área ardida em Portugal é exatamente através da redução da dimensão dos grandes incêndios. E é até mais do que proporcional, porque se reduzirmos para metade se reduzirmos o valor médio da dimensão dos grandes incêndios para metade, reduzimos a área ardida em 70%. O que é que o fogo controlado tem a ver com isto? Portanto, isto é uma questão de ser eficaz no ataque ampliado, basicamente, o controle destes grandes incêndios. Para sermos eficazes no ataque ampliado, temos que pôr em prática uma melhor gestão dos meios, da logística, das estratégias, das manobras, tudo aquilo que se faz num grande incêndio. Portanto, por si só isso terá um efeito, mas esse melhor desempenho nos grandes incêndios também se consegue se a vegetação ajudar. Portanto, se nós tivermos um ambiente de vegetação de combustível mais favorável ao controle de incêndios, poderá ser exatamente desempenhar um papel bastante importante na redução da área ardida. De que formas o fogo controlado digamos, interfere no combustível? Existem estes 4 princípios da silvicultura preventiva que se aplicam não a todos os tipos de floresta, mas aos tipos de floresta, digamos, mais inflamável, onde o comportamento do fogo pode ser mais, onde o fogo pode ser mais intenso. Está ali salientado o grande efeito do fogo controlado é exatamente reduzir a carga de combustível, principalmente dos combustíveis finos que alimentam a propagação do fogo, mas podemos também, através do fogo controlado, reduzir, aliás, subir as copas das árvores, portanto, causando algum efeito de desrama, é uma questão de, digamos, modular a intensidade do fogo. Podemos reduzir a densidade de copas através causando mortalidade, por exemplo, às árvores dominadas, e podemos promover a sobrevivência individual das árvores mais resistentes, exatamente porque o fogo controlado pode causar mortalidade às árvores mais pequenas. Portanto, e, globalmente, o povoamento torna-se mais resistente à passagem do incêndio. Aqui vemos o tipo de efeito que se consegue obter, é ali um fogo controlado ali na região da Amarante. Reparem na foto de cima, a foto de cima é a área testemunha que não foi sujeita à intervenção, e a foto de baixo é uma área que tinha aquela aparência, digamos, e 2 anos depois de um fogo controlado, digamos que tem bastante menos combustível, menos continuidade vertical de todas aquelas agulhas de pinheiro, por exemplo, que se acumulam ali nos ramos mortos das árvores, e podemos até ter uma vista desimpedida no povoamento florestal, o que frequentemente é considerado um fator que por si só contribui para o melhor ataque ao fogo, porque os bombeiros podem, digamos, entrar mais facilmente dentro do pinhal e ter uma melhor noção da segurança, exatamente porque têm visibilidade acrescida. Aqui vem outro caso, digamos, prático. Peço desculpa, está em inglês o gráfico, mas basicamente aqui neste gráfico e nas fotografias associadas podem ver a estrutura vertical de um pinhal bravo ali em Trás-os-Montes, na Serra da Padrela, um pinhal bravo com 28 anos. À esquerda vêem a área que não foi sujeita a fogo controlado, portanto tem uma carga de combustível muitíssimo mais alta, cerca de 35 toneladas por hectare de manta morta, cerca de 12 toneladas por hectare de arbustos, tem a copa mais próxima do solo, e depois vem no gráfico ao lado o mesmo, portanto, exatamente o mesmo pinhal, mas a área que tinha sido tratada 2 vezes com fogo controlado, e vem uma carga de combustível muitíssimo menor, a copa mais distante do solo,
e um efeito que por vezes se detecta, nem sempre, mas neste caso detectou-se, de favorecimento do crescimento das árvores através do fogo controlado, exatamente porque a primeira queima foi o pinhal tinha cerca de 15 anos de idade, portanto o fogo causou mortalidade aos pés dominados, aos indivíduos mais pequenos, e as restantes árvores tiveram melhores condições de crescimento. Aqui é só para dar uma perspectiva internacional também sobre a história, mas o porquê do fogo controlado e os resultados que se podem atingir. Eu costumo usar este exemplo do sudoeste da Austrália, porque é talvez o mais bem sucedido no mundo. É uma região que no início dos anos 60 sofreu incêndios enormes, inclusivamente mataram bastantes pessoas, morreram, e estão ali umas fotografias da época, após isso implementou-se uma estratégia de gestão dos combustíveis em grande escala, com fogo controlado, e tem ali uns exemplos do típico fogo controlado nos eucaliptais da região. Portanto, é uma região sensivelmente do tamanho de Portugal, com um clima muito semelhante, em termos de gradiente do úmido para o mais mediterrâneo, e é uma região em que todos os anos se queimam cerca de 200 mil hectares de floresta e também de matos, mas mais de floresta em floresta em área do Estado. Análises que têm sido feitas do efeito desta intensidade de tratamento nas áreas ardidas naquela região indicam, entre outros resultados, que cerca de 70% da variação interanual da área ardida por incêndio é explicada pela área de fogo controlado dos anos anteriores. Portanto, em Portugal é um bocadinho, também temos números semelhantes, só que é a meteorologia que explica essa variação. Portanto, isto mostra que realmente a extensão da intervenção com fogo controlado naquela região tem realmente praticamente podemos dizer que domina o regime de fogo. Agora, estes números também nos indicam a magnitude do esforço, porque estas análises mostram que para reduzir uma unidade, um hectare de área ardida por incêndio, temos que tratar 4 hectares com fogo controlado. Nos últimos anos, uma vez que tem havido mais expansão urbana, movimentos ambientalistas que não percebem bem o porquê do uso do fogo, o fumo nas cidades, por exemplo, tem havido uma redução da área intervencionada. Também houve um acidente com fogo controlado que escapou e causou graves prejuízos nas casas de uma cidade litoral. Portanto, este programa de queima, na década passada, abrandou substancialmente, quase que foi cancelado. Imediatamente, os tais mega incêndios dos anos 60 regressaram. E esta área, que nos anos 90 seria de 200 mil hectares em média por ano, tinha sido já de 400 mil hectares de área tratada com fogo controlado. Portanto, eles, entretanto, retomaram a prática, mas é curioso ver que os tais incêndios de 50 mil hectares, de 100 mil hectares, que não eram conhecidos na região desde há 50 anos, regressaram porque se abrandou este esforço de gestão. Outro facto interessante nesta região é que eles gostam muito do nosso pinheiro bravo, levaram para lá a semente de Leiria e fizeram testes com outras proveniências, mas o pinheiro bravo de Leiria foi o que se portou melhor em termos das características que eles procuravam. Fizeram programas de melhoramento genético, já vão na 4ª geração, mas eles queimam alegremente estes pinhais com frequências muito curtas, chegam a queimar 2 em 2 anos, queimam cerca de 5 mil hectares por ano, pinhal bravo. Têm um guia de comportamento do fogo que usam para a gestão do fogo e também para planear fogo controlado, que já nos anos 80 tinha uma secção dedicada ao pinheiro bravo, portanto já tinha uma tecnologia de fogo controlado para pinhal bravo há bastante tempo. E também queimam estes pinhais por ignição aérea, portanto há ali um helicóptero que vai lançando umas bolinhas que quando aterram entram em combustão e queimam assim rapidamente grandes áreas usando este método, nestes pinhais que são pinhais exclusivamente para produção para uso comercial.
Em Portugal é muito mencionado este manual de 1836 e em França há, da mesma época, informação semelhante de uso do fogo na gestão do Pinhal Bravo no sul de França. Portanto, é um manual que já explica muito bem como queimar no subcoberto de Pinhal Bravo, de uma forma muito precisa, muito específica. Portanto, já há cerca de 150 anos ou mais, já em Portugal já havia alguém que tinha preconizado o uso do fogo em Pinhal. Não sabemos se a prática era realmente utilizada, mas que existe este manual com instruções é sabido. O fogo controlado oficialmente em Portugal, os primeiros ensaios foram nos anos 70. O engenheiro Moreira da Silva, que na altura era o diretor do Parque Nacional da Peneda Gerês, foi lá que fez os primeiros ensaios de uso do fogo, por sugestão de Edwin Komarek, um conhecido ecólogo do fogo da Flórida, que visitou a área e disse: estes pinhais aparentemente têm adaptações ao fogo, portanto podem gerir aqui, o fogo pode ser usado para reduzir aqui o risco de incêndio, e numa época em que o fogo começava a ser um problema nos pinhais do Estado e nos perímetros florestais. Imaginem naquela época em que a nossa escola de silvicultura é uma escola, aliás, em geral no mundo, com a ideologia, digamos, e os ensinamentos vêm do centro da Europa, que é uma região com muito pouco fogo, de origem natural, e é uma silvicultura que exclui o fogo, por definição. Portanto, isto na altura foi um pouco um choque e foi uma proposta muito revolucionária para o espírito dos florestais da época. Portanto, o Moreira da Silva foi claramente um pioneiro e um visionário, não só em Portugal, mas a nível da Europa. Então, houve essa primeira fase de experimentação no Noroeste, sensivelmente até 1981, portanto, pequenos ensaios para ver se era execuível ou não. Depois de 82 a 93, aí sim um programa de queima já com bastante escala. Os guardas florestais queimavam, orientados por um técnico ou dois técnicos, e foi também quando foi feito o trabalho de investigação cujo objetivo inicial era um pouco legitimar o uso do fogo. Portanto, estudou-se essencialmente os efeitos ecológicos do fogo no Pinhal. Portanto, e foi um trabalho iniciado pelo professor Francisco Rego, também na UTAD, na altura, também com participação da Estação Florestal Nacional, que estudou os impactos sanitários do fogo controlado nos pinheiros. Depois, nos anos seguintes, 94 a 2003, aproximadamente, o fogo controlado, digamos, caiu em desuso, uma vez a tal oposição dos florestais, da velha escola, digamos assim, era claramente contra o uso do fogo. O engenheiro Moreira da Silva retirou-se destas lides, portanto perdeu-se uma ou outra pessoa queimaria algures, mas praticamente deixou de se queimar nesta época. No entanto, continua a investigação, iniciaram-se programas de formação, a investigação agora já mais focada em aspectos tecnológicos, basicamente como queimar e ajudar a decisão. E até que a partir de 2004 o fogo controlado, fruto um pouco dos grandes incêndios de 2003 e depois também 2005, finalmente percebeu-se a importância da gestão de combustíveis. Portanto, digamos que o fogo controlado se institucionalizou, apareceu finalmente legislação e regulamentação, processo de credenciação dos técnicos, programas de formação, alguma cooperação internacional de algumas pessoas que se deslocaram a Portugal e vice-versa para fomentar a prática. A escala de aplicação aumentou, ou seja, começou-se a queimar, a fazer fogos controlados maiores, e digamos que estamos ainda mais ou menos nesta fase de adesão ou de aceitação do fogo controlado em Portugal. No que respeita à investigação, como referi, uma primeira fase focada na ecologia do fogo, nos efeitos do fogo. Estudaram-se basicamente 3 ecossistemas, muito focado no Pinhal Bravo, mas também se estudou nos carvalhos e no eucalipto. Efeitos do fogo controlado no combustível, portanto, quanto é que reduz, como é que se reacumula a seguir.
Muito trabalho feito a nível do efeito do fogo controlado nos solos, na química e na biologia dos solos, também nos efeitos do fogo controlado no subbosque, composição em espécies, valor nutritivo, a recuperação ao longo do tempo, os efeitos nas árvores, o efeito do fogo na mortalidade e no crescimento, e mais recentemente também alguns estudos de efeitos na biodiversidade, em aves, como vem ali um exemplo, e também em pequenos roedores, em insetos, etc. Posteriormente, veio uma segunda fase de fogo, de investigação mais focada na tecnologia do fogo controlado, ou seja, tentar relacionar as características do ambiente de fogo, portanto a meteorologia, os combustíveis, o terreno, com o comportamento do fogo e o comportamento do fogo com os efeitos do fogo. Portanto, estabelecer uma cadeia de relações causa e efeito e preditivas para usar. Portanto, para quê? Para tornar a prática mais objetiva e mais exata. E agora apercebi-me que saltei um slide logo no início que era a definição de fogo controlado. O fogo controlado é essencialmente o uso do fogo planeado e exato, ou o tão exato quanto é possível, que nunca é possível ser assim tão exato, para atingir objetivos específicos de gestão para uma determinada área, e esses objetivos devem ser bem formulados, portanto, de preferência devem ser quantificados. E é isso que distingue o fogo controlado das práticas tradicionais de queima. Portanto, esta segunda fase de investigação dedicou-se essencialmente a tentar tornar esta ferramenta mais precisa. Também permitir prescrições de queima, portanto, a prescrição são as condições, especialmente meteorológicas e de umidade de combustível, sob as quais se queima. Portanto, prescrições específicas para atingir objetivos específicos, quantificados, para apoio ao processo de decisão, essencialmente ao planeamento, e depois para permitir avaliar as queimas no que respeita aos seus impactos. Tanto os impactos desejados, de redução de combustível, como os impactos não desejados, por exemplo, de efeitos ecológicos negativos. Aqui exemplos destas ferramentas de apoio à decisão que desenvolvemos na UTAD, um sistema para Pinhal Bravo, que permite construir as tais prescrições específicas, que nos dizem para atingir um determinado objetivo que comportamento do fogo temos que ter e em que condições é que devemos queimar. Portanto, a formação neste tipo de sistemas é standard hoje em dia nos cursos de fogo controlado. Mais recentemente, um programa semelhante, com menos escala, digamos, menos esforço, mas feito um pouco à semelhança deste e destinado ao eucalipto. E hoje em dia existem realmente bastantes ferramentas para os operacionais, por exemplo, esta que a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa produz diariamente e para os dias seguintes, em que inclui cartografia para pinhal, para eucaliptal e para áreas de matos, que nos indica as regiões do país que estão dentro ou fora de prescrição, se estão no ótimo, se estão em situação marginal para queimar, e que se destina um pouco a ajudar os técnicos nas suas práticas. O que é o fogo controlado em Portugal? Vou apresentar aqui alguns resultados, uma parte deles em primeira mão, que resultam da análise da base de dados do ICNF, que a disponibilizou para este efeito, portanto, de queimas desde 2005 até 2015. Os objetivos do fogo controlado, tanto em número de queimas como em área tratada, em Portugal é essencialmente gerir o combustível. Depois temos, e vê-se melhor na área tratada, há algum esforço também a nível da silvopastorícia, menos da silvicultura, que é principalmente a redução de resíduos de exploração após o abate. Tipos de vegetação, é essencialmente, hoje em dia, no início era essencialmente Pinhal Bravo, hoje em dia é essencialmente áreas de matos. Depois temos ali na área tratada cerca de 9% de floresta, que é talvez 99,9% continua a ser Pinhal Bravo. E depois temos ali cerca de 7% em áreas para eliminação dos resíduos de exploração, que é uma prática em expansão. Portanto, cada vez se queima mais, especialmente em eucaliptal, os resíduos que ficam depois do corte.
Em termos de área tratada, e aqui dou a perspectiva europeia, no sudoeste da Europa, portanto nestes 4 países aqui, de Portugal, Espanha, França e Itália, queima-se cerca de 7.000 hectares por ano, um valor bastante modesto. Em Portugal, em média, estamos nos 1.000 hectares. Em Espanha não chega a 2.000, em França está aproximadamente nos 4.000, e ali naquele gráfico podem ver a evolução temporal para França, Portugal e Catalunha, porque foram as regiões para as quais conseguimos ter dados. Depois temos a questão do fogo pastoril. Portanto, o fogo pastoril, as queimadas tradicionais, portanto, as queimadas feitas ao abrigo da regulamentação do fogo controlado já caem na alçada destas estatísticas que eu apresentei, mas depois há as queimadas, digamos, ilegais ou não autorizadas, que curiosamente são responsáveis em média por 4 vezes mais área do que o fogo controlado. E, no entanto, são feitas, portanto, isto é uma estimativa, em função nos dias em que foram feitas com as condições meteorológicas, estes 4.000 hectares que em média se queimam com o fogo pastoril, são feitos em condições de fogo controlado. Portanto, em termos de impactos ambientais, terão exatamente os mesmos. Com a nova legislação que prevê a monitorização deste tipo de fogos e de outros fogos, portanto, podem ser monitorizados, só serão extintos se ameaçarem recursos florestais ou bens ou casas, etc. Estes 4.000 hectares vão poder ser subtraídos às áreas anuais de incêndio, não é? Portanto, vai haver esse efeito. Resta saber como é que isto vai ser feito. Duvido que o nosso sistema de combate a incêndios tenha a capacidade técnica para fazer isto, mas a legislação creio que já foi autorizada, já está ou estará em vigor em breve. Relativamente à dimensão do fogo controlado, são queimas pequenas, não tem nada a ver com os fogos controlados dos Estados Unidos ou da Austrália. Portanto, a dimensão mediana está nos 3 hectares em pinhal, 4 hectares e meio em matos e, sensivelmente, também 4 hectares em resíduos de exploração. As maiores queimas, alguns poucos fogos controlados passaram os 100 hectares, mas são realmente muito poucos e vem ali no gráfico a distribuição por classes de tamanho. Geograficamente, a maioria das áreas de fogo controlado estão no noroeste, também bastante na Serra da Estrela e no Distrito da Guarda e também Viseu um pouco e Trás-os-Montes, mas depois bastante menos cá para baixo. O fogo controlado é essencialmente praticado nos baldios, nas áreas submetidas a regime florestal, não nas matas nacionais, apesar de já terem sido feitos alguns na Mata Nacional de Leiria, mas essencialmente nos baldios. E vocês veem ali o mapa das áreas de baldios e matas nacionais. Tudo o que está a vermelho ardeu, desde 75 pelo menos uma vez. Portanto, são claramente áreas que precisam de um esforço de gestão de combustíveis. Aqui é mais uma curiosidade. À escala municipal, temos ali um ranking dos concelhos com fogo controlado. O concelho com mais queimas é o de Mafra, onde existe um técnico muito ativo. São principalmente queimas para efeitos de proteção civil, junto a aglomerados populacionais, portanto mais pequenas. Depois temos Penamacor, Cerveira, Ponte Lima, mas em termos de área tratada, Manteigas é ali o concelho que se destaca de longe de todos os outros. Depois temos também Terras de Bor, Vila Nova de Cerveira, Penamacor, Castro Daire, aqui perto. Portanto, são aqui os 10, o top mais, tanto em número de queimas como em área tratada em Portugal. Os fogos controlados são feitos, como é de esperar, no inverno, no outono e na primavera. Os em pinhal, que aparecem ali nas colunas a verde, são essencialmente de janeiro a março. E os em matos são principalmente já mais na primavera, portanto já mais março, abril, mas são importantes a partir de outubro. Portanto, digamos que de outubro a maio há uma aplicação substancial de fogo controlado em áreas de matos. Meteorologia, aqui são os dados que os técnicos, portanto há um processo de recolha de dados através dos planos operacionais de queima, são dados por eles reportados, medidos. Em termos de meteorologia podem ver, é um gráfico que mostra a densidade de queimas em função da umidade do ar e da temperatura do ar.
Portanto, a maioria das queimas está ali em umidades do ar entre 50% e 70%, temperaturas do ar entre 8 graus, 16 graus, portanto, condições assim relativamente suaves. No entanto, e isso vê-se melhor no gráfico ao lado, que já inclui também a velocidade do vento, há ali algumas queimas assim um bocadinho arriscadas, com ventos muito fortes e combustíveis muito secos. Portanto, há alguns técnicos que arriscam mais e queimam assim em situações um pouco extremas. Neste outro gráfico, usando agora para o conjunto total de queimas, porque digamos que apenas metade dos fogos controlados tem aquela informação que eu referi antes, portanto, fazendo a ligação das datas das queimas com os dados da Estação Meteorológica do IPMA mais próxima, podemos ver, e aqui usamos os índices de perigo meteorológico de incêndio do sistema canadiano, basicamente ali aquele FFMC que indica o teor de umidade do combustível morto fino, o ISI que combina essa umidade com o vento, portanto é um índice de propagação do fogo, e depois o DMC que nos diz o grau de secura da manta morta. Portanto, e há ali um conjunto razoável de queimas em condições muito úmidas, portanto não suscetíveis de serem atingidos os objetivos, pelo menos de redução de combustível, mas depois também temos ali um conjunto de queimas em condições ou bastante secas ou, pior ainda, uma combinação de secura com vento mais forte. E ao classificar estes dias em função do nível de perigo meteorológico, temos ali ainda um conjunto de queimas razoável que são, digamos, feitas fora da lei, porque são feitas em dias de perigo meteorológico elevado, algumas até extremo. E depois, analisando isto com mais detalhe, cerca de 1/10 das queimas em áreas de matos é feita fora de prescrição, portanto, aquele conjunto de condições recomendado, e cerca de 6% em floresta também. Portanto, há aqui algumas queimas das quais se esperam impactos negativos. Alguns impactos negativos, pelo menos. O fogo controlado é conduzido essencialmente contra o vento e a descer em costas, é a técnica mais tradicional, especialmente em floresta, mas temos também depois toda a outra variedade de técnicas de ignição. Aquilo que eu chamo rendimento, ou seja, a área tratada por unidade de tempo, é relativamente baixa, portanto está ali cerca de metade das queimas, a metade central das queimas varia entre 0,34 e 0,67 hectares por hora, mas também temos ali alguns extremos acima dos 10 hectares por hora, que é bastante superior àquilo que se consegue com qualquer outro método de gestão de combustíveis. E depois os técnicos também fazem a autoavaliação das queimas. Eu diria que são talvez demasiado otimistas, não sei, mas a esmagadora maioria das queimas são classificadas como tendo atingido, com a classificação de bom, portanto, no que respeita aos objetivos, portanto, estou agora aqui perdido com a legenda, portanto, entre o bom e o muito bom, claramente cerca de 90% talvez das queimas. Portanto, já vimos que a gestão de combustíveis é o grande objetivo, portanto vale a pena olhar aqui um bocadinho para os efeitos que se conseguem de redução na ótica da defesa da floresta contra incêndios. Há alguma evidência experimental, isto é um fogo experimental que fizemos há alguns anos num pinhal, exatamente na Serra da Padrela. Era um pinhal que tinha áreas nunca intervencionadas e depois tinha áreas queimadas com fogo controlado uma vez ou duas vezes. Portanto, pegámos fogo àquele pinhal num dos dias do ano com maior perigo meteorológico de incêndio, no final de julho, e depois filmámos, medimos, fotografámos para documentar a variação do comportamento do fogo em função do combustível, e foi tudo feito em cerca de meia hora, portanto as condições meteorológicas muito constantes, houve alguma flutuação de vento, mas de resto a umidade do ar e dos combustíveis e a temperatura do ar bastante constantes. Portanto, naquela área que nunca tinha tido fogo controlado ou que tinha tido um fogo controlado 13 anos antes, o fogo foi daquele tipo, variou entre aquelas duas fotos, portanto um fogo de superfície muito intenso com combustão esporádica de árvores, ou um fogo de copas ativo
portanto, com envolvimento total dos vários estratos de combustível na propagação e que atingiu uma intensidade máxima de 11.000 kW por metro, ou seja, muito acima da capacidade de extinção por qualquer tipo de meio. Engenheiro Paulo Fernandes, faltam 10 minutos agora para gerir. Obrigado. Nas zonas de fogo controlado tinham sido tratadas 2 anos ou 3 anos antes, as fotografias mostram claramente um panorama diferente. Morreram as árvores todas ali à esquerda e nas outras parcelas morreram apenas metade. Depois há evidências de casos de estudo de incêndios, aqui um exemplo, 5 anos depois de fogo controlado, vê-se nas fotos claramente uma diferença do impacto do incêndio. 3 anos depois, todo aquele pinhal foi cortado, menos a área onde tinha sido usado o fogo controlado, as árvores de boa saúde. Aqui um caso mais recente ali na Covilhã, também um efeito muito notório, autoextinção de um incêndio num dia também de meteorologia complicada, com grande redução do impacto do fogo nas árvores. A estratégia principal em Portugal são as faixas de gestão de combustível e também aqui alguns exemplos de sucesso. Este aqui em Valongo, em que as faixas foram capazes de travar a progressão do incêndio juntamente com o combate feito por equipas de sapadores florestais, portanto com meios de combate diminutos. Aqui no tempo das equipas, dos grupos de análise e uso do fogo, aqui muito perto, um exemplo de uma faixa com fogo controlado, feita por essas equipas e foram também eles que combateram o incêndio na altura. Portanto, um grande incêndio de São Pedro do Sul foi também ali efetivamente extinto na zona de fogo controlado. E depois há muita inferência que podemos fazer a partir dos incêndios, portanto, as interações entre incêndios. Os incêndios de agora, o que é que acontece quando tocam, digamos, quando encontram incêndios de áreas que arderam no passado. E eu uso aqui o exemplo exatamente da Serra da Arada, deste incêndio de 2016. Reparem na foto, muito claramente ali, cabeças de incêndio que se extinguiram sem combate em áreas de combustíveis jovens, terão 1 ano, 2 anos, 3 anos desde o último fogo. Ali a foto de baixo é na Serra da Freita, também se vê bem este efeito de autoextinção. E o próprio mapa de severidade do fogo, neste conjunto de incêndios, mostra também muito bem um grande gradiente de severidade do fogo, portanto, impacto do fogo, em que este incêndio foi limitado pelos fogos do passado, a severidade do fogo foi muito variável e frequentemente foi baixa nas áreas ardidas há pouco tempo, e inclusivamente resultou em ilhas de vegetação que não arderam. Problemas, obstáculos, entrando agora nos constrangimentos, obstáculos ao fogo controlado em Portugal. São resultados aqui de um inquérito feito já há bastante tempo. Na altura as pessoas, foi um inquérito a um conjunto muito alargado de pessoas, na altura identificaram principalmente o receio de que o fogo pudesse escapar, falta de conhecimento técnico, falta de pessoal qualificado. E no que respeita a desvantagens e aspectos negativos do fogo controlado, apontaram principalmente impactos ambientais, a exigência de qualificação, impactos nas árvores. Portanto, para que o fogo controlado se expanda, há um certo número de condições necessárias, que hoje em dia estão reunidas. Portanto, já há legislação e regulamentação, há conhecimento dos aspectos tanto ecológicos como tecnológicos, já há ferramentas de apoio à decisão. Tem sido feito bastante trabalho de disseminação, de transferência de conhecimento, de demonstração, de extensão. Portanto, estas condições são necessárias, mas não são suficientes, claro. Então, nos constrangimentos, um país que tem uma política de gestão do fogo assente no combate, isso em si é um constrangimento ao desenvolvimento não só do fogo controlado, como de qualquer técnica de gestão de combustíveis. Mas há aqui um constrangimento forte a nível de recursos humanos e de estrutura do nosso Sistema Nacional de DFCI, que é basicamente o número de técnicos que existem, que estão habilitados e que têm experiência ou que têm tido atividade. Se olharem para os números aqui, são números do ano passado, mas não se terá alterado muito este panorama. Portanto, de todos os técnicos que existem credenciados, quase, cerca de 40% têm a credenciação suspensa por falta de prática. E digamos que cerca, talvez, 18, no máximo 20 técnicos terão experiência já
bastante, podemos considerar bastante grande, porque participaram em pelo menos 50 queimas e cerca portanto, há apenas 7 técnicos que coordenaram mais de 50 queimas. Isto é bastante sintomático. Outra questão é a dedicação no sentido das pessoas serem dedicadas em tempo continuamente à prática. Não existe em Portugal. E daí que também não haja um nível de prontidão necessário para aproveitar oportunidades de queima. E, na verdade, a gestão do fogo em Portugal é geralmente feita em part-time, não é? Em Portugal não temos nenhuma força, nem tirando os sapadores florestais, ou tirando, e talvez a Força Especial de Bombeiros, são as únicas pessoas que estão disponíveis todo o ano para atuar na área dos fogos, seja na prevenção ou no combate. Portanto, é claramente uma grande falha do nosso sistema. A escala, claro, não há massa crítica, as equipas são pequenas, os meios também são diminutos, e depois os constrangimentos que advêm do ICNF na sua condição atual, que é uma instituição que em perda, desde algumas décadas, perda de meios, portanto tem pouca capacidade de planear e de acompanhar a atividade. Daí que o fogo controlado em Portugal seja muito este tipo de processo cooperativo, não é? Isto é, normalmente num fogo controlado, e esta foto é um bom exemplo, há uns dias ali em Arcos de Valdevez, nós temos os técnicos florestais da Associação Florestal Local, dos GTFs da zona, temos os seus sapadores florestais, depois temos os bombeiros voluntários, quem é que está ali mais? E temos, neste caso, os JIPs da GNR, mas noutra região podiam ser a Força Especial de Bombeiros, e podia estar o ICNF, não está aqui, mas também é comum. Portanto, normalmente as queimas de fogo controlado em Portugal é feito assim, juntam-se pessoas e queimam, e é a única forma de o fazer, pelo menos de queimas maiores. Outro constrangimento é o processo de planeamento, tem 2 níveis, portanto, planos a uma escala maior, espacial, e planos operacionais de queima, para as operações específicas. Eu creio que Portugal é o único país do mundo que tem estes 2 níveis de planeamento. Portanto, normalmente só há um, que é à escala da parcela. Estrutura fundiária, e este constrangimento aplica-se a qualquer outra questão relacionada com o fogo, e também sabemos que os países onde há muito fogo controlado são países com grande área florestal pública e serviços florestais ou serviços de conservação da natureza bastante fortes. Finalmente, a aceitação e adoção por privados e empresas, que mesmo a nível mundial é baixa, talvez apenas no sudeste dos Estados Unidos é que a prática é usada muito pelos proprietários florestais. Depois as questões naturais, a meteorologia, muitas vezes aponta-se a meteorologia como uma limitação. Porquê? Porque há muitos dias em que o fogo não se propaga, está muito úmido, ou o consumo de combustível é insuficiente, mas na verdade, se olharmos para estes gráficos, não vou falar muito, mas temos muitos dias bons para queimar em Portugal. Portanto, em termos de meteorologia, estamos bastante bem e podemos ver isto até a nível assim mais espacializado, dependendo do tipo de vegetação. Temos muitos dias dentro de prescrição, podem chegar a cerca de 1/3 dos dias do ano em áreas de matos. Claro que depois temos aqui que excluir a época crítica, não se pode queimar. Em Pinhal temos que excluir aquelas épocas do ano em que os escolitídeos podem aparecer, e também nos matos também convém excluir a primavera mais adiantada devido à nidificação de aves, etc. Portanto, restrições ecológicas. Desafios e oportunidades. Portanto, aqui distinguia um bocadinho a quantidade, ou seja, aumentar a área tratada, e a qualidade, melhorar a prática. No que respeita à expansão da área tratada, temos agora um Programa Nacional de Fogo Controlado que eu considero muito ambicioso, portanto espera-se queimar 15.000 hectares daqui a 5 anos por ano. Portanto, são claramente objetivos irrealistas porque não temos a tal massa humana necessária para o fazer. Eu relembro que há alguns anos tivemos um programa dedicado a isto, que era o GEFOCO, com pessoas em tempo inteiro a fazê-lo, que pertenciam ao grupo de análise e uso do fogo, e o máximo que conseguiram queimar foi 3.000 hectares, salvo erro, em 2010. Outra forma de aumentar a área tratada é aumentar a dimensão das queimas, e isso teria também benefícios claros em termos de custos. Reparem neste gráfico em que o número de pessoas por hectare vai diminuindo bastante, drasticamente, com o aumento da dimensão
da queima. Depois, convinha claramente era aumentar o fogo controlado em áreas de floresta e não em áreas de matos. Porquê? Porque sabemos que o desempenho em termos de DFCI é superior, bastante superior em floresta do que em matos. No entanto, o Programa Nacional de Fogo Controlado faz exatamente o oposto, portanto, aponta para este grande aumento de fogo controlado, mas em áreas de matos. No entanto, atendendo ao valor que a floresta tem, devia ser claramente na floresta que devíamos de apostar. Podemos expandir a prática de fogo controlado para eucaliptal, especialmente porque a prática corrente de gradagem não é muito satisfatória porque não afeta os combustíveis nas linhas de plantação. Vamos ter cada vez mais eucaliptal abandonado e vai ser cada vez mais uma ameaça à segurança de pessoas e bens. Portanto, e o fogo controlado vai ser a única opção, digamos, barata e prática de gerir o combustível. E depois também podemos pensar na expansão do fogo controlado para áreas de regeneração natural de pinhal, que são cada vez maiores, também de carvalhal, porque a escala de intervenção, mais uma vez, inviabiliza o uso de meios mecânicos, e o desbaste térmico pelo fogo pode exatamente gerir o combustível e também simultaneamente atingir objetivos silvícolas. Mas é necessário mais trabalho de investigação, apesar de já haver resultados bastante prometedores. Depois podemos também expandir o fogo para áreas para efeitos de conservação da natureza. Está aqui um exemplo na Serra da Estrela, mas digamos que é praticamente o único exemplo. Mas temos em Portugal muitos habitats da rede Natura que prevêem que o fogo possa ser uma ferramenta de gestão. Depois, no que respeita à qualidade do fogo controlado, nós temos de pensar em melhorar mais as etapas inicial e final, portanto, melhorar a análise e a prescrição e melhorar a avaliação e monitorização. É preciso melhorar bastante as questões de planeamento espacial para melhorar a eficácia no combate a incêndios. Isto passa não só por aumentar o esforço de tratamento em percentagem da paisagem, mas muito por escolher muito bem as características espaciais da intervenção. E claro, temos esta limitação, e já vimos isso hoje, que é o que é que os meios de combate fazem na presença de áreas tratadas, não é? Frequentemente fazem muito pouco. Tenho aqui este exemplo na Serra do Marão, um incêndio de primavera em pouca intensidade, mas ardeu exatamente o que arderia se não houvesse lá as faixas de gestão de combustível com fogo controlado, uma vez que os meios se limitaram a esperar pelo fogo na estrada. E temos este caso aqui de Gouveia, em que uma faixa bastante larga, cerca de 200 metros em algumas áreas, também falhou, digamos, em 3 pontos, em que o fogo se propagou na faixa, porque não havia lá meios à espera do fogo para poder lidar com essas eventualidades. Então, se o esforço de tratamento é reduzido e vai continuar a ser, se o efeito do fogo controlado e de outras técnicas de gestão de combustíveis é mais passivo, ou seja, funciona por si próprio, independentemente dos bombeiros, porque não estão lá para aproveitar as oportunidades, eu diria que o melhor é investir não em faixas, mas, por exemplo, em pontos estratégicos onde sabemos que o incêndio vai ter, a partir dali, uma propagação mais difícil de combater. Isso pode-se fazer através de ferramentas de simulação do fogo. Ou então investir localmente para proteger bens mais valiosos. Outra questão é das prescrições. Paulo Fernandes, desculpe. Estou quase. Está mesmo. Ok, sim, obrigado. Estou mesmo a terminar. Obrigado. Pois é a questão da prescrição. As pessoas, provavelmente, em princípio, seguem muito prescrições mais genéricas e não tanto prescrições específicas para ter objetivos mais específicos. E, finalmente, a avaliação e monitorização, que era muito completa nos anos 80, usando aqui uma ficha muito simples e muito pequena, e isso permitiu analisar a prática na época, mas hoje em dia os planos operacionais de queima constatamos que estão muito incompletos. Portanto, hoje em dia era impossível fazer aquele estudo que fizemos há alguns anos sobre a prática do fogo no Noroeste. E também não há monitorização pós-fogo, nem, creio, acompanhamento por parte do ICNF dos efeitos das queimas. Portanto, para concluir, o fogo controlado é versátil. Hoje em dia é razoavelmente bem aceito, mas ainda muito pouco utilizado. Houve bastante investimento em investigação, em desenvolvimento, mas o potencial de uso do fogo ainda está longe de ser alcançado.
E os constrangimentos mais evidentes têm a ver exatamente com o nosso Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, tanto em recursos humanos como em organização, integração, prevenção, combate, já foi dito hoje. Portanto, temos de ter um sistema com maior prontidão, mais flexibilidade para aproveitar as oportunidades de queima. Podemos expandir para outros objetivos, para outros tipos de vegetação e, finalmente, claramente precisamos de melhorar o planeamento e a monitorização. E, para terminar mesmo, o nosso modelo de combate a incêndios, também já foi hoje referido e ontem, praticamente torna a gestão dos combustíveis apenas, só temos resultados do seu efeito passivo. Portanto, o efeito, por estarem lá as faixas ou os mosaicos, o fogo é modificado, claramente a expansão é atrasada, mas talvez a área ardida final vai ser a mesma, caso não existisse esses tratamentos exatamente porque os meios de combate não aproveitam estas oportunidades. E é tudo. Obrigado. Agradeço a sua intervenção. Depois, no final, irão seguir-se um período de perguntas e respostas.